Ok, ao vivo, mais uma entrevista da semana, essa iniciativa que surgiu este ano, 2024. Já fizemos algumas, toda semana fazendo uma, pela certificadora social. Eu sou Marcelo Straviz. Hoje a gente está aqui com o Lucas do Nascimento. Obrigado, Lucas, pela presença, por aceitar nosso convite. Eu vou fazer vou pedir passar algumas instruções para o pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo, para que aproveitem, para que falem também de que cidade estão. Sempre é um prazer enorme poder ver as pessoas aí do resto do Brasil. E quem está nos assistindo gravado, né, ou seja, no nosso canal no YouTube, eu recomendo também que vocês se inscrevam, deve ter uma explicaçãozinha logo abaixo, para poder assistir ao vivo também toda terça-feira, às 10 horas aí no Brasil, 14 horas aqui em Barcelona, que é onde eu moro. O Lucas me falou que você está em Porto Alegre, né, Lucas? É isso? Isso aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo espaço, né? Obrigado por poder estar aqui enquanto fundação, também como pessoa, né? Conheço um pouco da tua trajetória aí. Para mim é uma referência, né? Como profissional da área de captação também, de relações institucionais. Então, um prazer enorme estar com vocês. Eu estou atualmente em Porto Alegre, né? Atendo o Brasil inteiro pela fundação, mas moro atualmente em Porto Alegre. Maravilha. E Lucas do Nascimento, me conte, na verdade, a primeira pergunta que eu quero fazer para você eu vou inverter, né? Primeiro me fala da fundação, porque na sequência, a maior parte do tempo, eu vou falar um pouco sobre a sua vida, perguntar um pouco da sua vida. Me resume, então, o que é a Fundação Fé e Alegria. Maravilha. Então, a Fundação Fé e Alegria é um movimento de educação popular e promoção social, né? No Brasil, estamos enquanto fundação, em outros países como associação, depende muito dessa configuração jurídica, mas a gente está presente aí hoje em mais de 22 países, então principalmente na América Latina, mas também estamos na África, Europa, agora também iniciando o trabalho na Ásia. E no Brasil a gente está muito consolidado dentro desse eixo de educação popular, muito dentro da política de assistência e também na política de educação, né? O que em outros países a gente está muito dentro de uma educação formal. Então, no Brasil, a gente tem um trabalho muito forte de educação não formal. Então, quando a gente fala de educação popular e promoção social, ele se reflete de várias formas em termos de serviços, né? Então, no Brasil, hoje, nós temos 34 centros sociais e educativos que estão em 14 estados e eles vão se configurando de acordo com cada realidade social também de cada comunidade. Então, nós temos abrigos para crianças, nós temos casa de acolhida para pessoas refugiadas, a gente tem centros sociais com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, é um leque de serviços que a gente tem espalhado hoje, desde o sul do Brasil até o norte, né? Que a gente tem promovido essa educação, principalmente dentro das comunidades. Então, bem esse conceito muito forte que nós temos da educação popular, né? Que é como fundou Fé e Alegria também. Bom, aí é uma coisa que eu já sei, mas seria legal que você explicasse para o pessoal também. Aqui na Espanha também tem a Fundação Fé e Alegria, porque está vinculado aos jesuítas também. Aqui, especialmente, os jesuítas são muito fortes. Eu não lembro, se não me engano, deve ter em São Paulo duas escolas jesuítas, e acho que aqui só em Barcelona são umas 7 ou 8. Então, existe um vínculo, não sei se diretamente com as escolas, mas sim do grupo dos jesuítas. Me conta um pouco disso. Isso, exato. A gente está ligado à Companhia de Jesus, né, que é dos jesuítas, aqui Jesuítas Brasil. Então, a gente tem várias frentes de trabalho na educação, frentes sociais também, obras sociais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nós temos a Unicinos, Colégio Anchieta aqui em Porto Alegre, temos colégios também em São Paulo, Salvador. Então, o trabalho dos jesuítas ele é muito mais amplo do que o próprio Fé e Alegria, né? O Fé e Alegria é essa obra de promoção social, mas nós temos também serviço especializado para pessoas refugiadas, e esse braço muito forte na educação formal, tanto em universidades quanto colégios também. Entendi. E você, pelo que você me falou, você é da área de captação de recursos dentro da Fundação, é isso? Essa é a tua função principal? Isso, eu estou como gestor dessa área que aqui a gente chama de Relações Institucionais e Sustentabilidade, que é responsável por essa mobilização de recursos. Então, hoje eu faço a gestão a nível nacional, né, que vai cobrir todos esses centros do Brasil, e eu me divido em dois. Metade do meu tempo eu trabalho para a Federação Internacional de Fé e Alegria, que é esse movimento a nível internacional, que a gente tem uma gestão muito forte a partir da Colômbia e também uma presença muito forte na Espanha. Então, metade desse meu tempo eu trabalho com essa captação, principalmente com grandes empresas, né, nessa parte mais da responsabilidade social e investimento social privado, e no Brasil de uma forma mais mista, com essa captação, entendendo mais essa gestão a partir de diferentes frentes, né, com editais, pessoa física, enfim, diferentes estratégias que a gente tem hoje na Fundação.
Legal. Então, não é que as escolas privadas dos jesuítas financiam Fé e Alegria? Em nenhum momento tem essa... Ou também contribuem de alguma forma? É isso, a gente tem, enquanto uma organização do terceiro setor, a gente tem essas obras pagantes, né, que são os colégios e universidades, que com certeza contribuem para a missão dos jesuítas no Brasil de alguma forma, mas nós, enquanto fundação também, enquanto uma pessoa jurídica própria, a gente faz esse movimento, então mais para a gente entender um raio-x, assim, né, de tudo que a gente executa hoje, mais ou menos uns 30% vem dessa base, né, desse movimento enquanto Jesuítas Brasil, e esse restante a gente faz uma captação externa, com projetos, com convênios públicos, para conseguir manter essa grandeza que é a Fé e Alegria hoje no Brasil, né? Que a gente atende mais ou menos aí umas 9 mil pessoas por ano. 9 mil. Bom, legal, a gente então tem uma visão agora mais macro do processo. Para mim, agora estou super tranquilo e feliz nessa entrevista, porque vamos falar de uma área que eu gosto muito, que é a captação de recursos, que é a minha origem, né? Mas eu queria, para a gente chegar nesse assunto, queria saber um pouco mais de você, Lucas. Há quanto tempo que você está no Fé e Alegria? Quanto tempo faz que você está aí? No Fé e Alegria eu estou desde 2022, né? Fechando 2 anos agora, mas na companhia eu já estou há 4 anos. Então, antes eu fazia a gestão do serviço de atendimento a refugiados no sul do Brasil, que foi quando eu assumi aí Fé e Alegria em 2022. E antes disso, você já estava na área social ou não? Como é que é a tua carreira profissional, assim? Sempre na área social, né? Eu sou formado em serviço social, fiz a faculdade, então, de serviço social, e desde o início a base toda formativa, ela é voltada, né, para a desigualdade, como que a gente vai se inserindo, seja no terceiro setor, no setor público, enfim. Então, eu vim consolidando a minha área, assim, desde a formação muito voltada para a área da criança e adolescente, foi meus primeiros estudos, TCC, muito voltada para um eixo muito específico, assim, que é como a gente trabalha a judicialização da questão social, ou seja, como os direitos da criança e adolescente, de alguma forma, são violados, e isso vai virar um processo judicial, uma avaliação jurídica, que de alguma forma volta para as políticas públicas, né? Então, era um recorte muito específico da questão da proteção da criança e adolescente, e logo em seguida eu já comecei a atuar também na área da migração e do refúgio. E aí que eu fui desenhando essa outra trajetória, né, na área social, que é um trabalho muito específico também, de atendimento a pessoas migrantes e refugiadas. Então, antes da companhia, né, Fé e Alegria, e antes também no serviço jesuíta a migrantes e refugiados, antes disso eu trabalhei na ONU, trabalhei no Acnur em Manaus. Então, eu saí do sul do Brasil e fui assumir um posto em Manaus para estar na linha de frente do atendimento aos venezuelanos, que na época tinha um fluxo bastante intenso entrando pela fronteira com a Venezuela. Então, eu fui compor esse time ali no norte do Brasil que fazia essa gestão, né, dessa resposta direta aos refugiados que chegavam no estado do Amazonas. E você falou, então, você fez serviço social, faculdade. O que te levou a fazer isso aí, já antes da faculdade, né? Você podia escolher profissões, você já tinha alguma coisa em mente? Você consegue lembrar o que fazia, o que você queria fazer naquela época? Uma coisa é depois da faculdade, mas antes, né? O que tinha na sua cabeça, assim? Sim, o que levou, né? Então, escolher uma profissão nunca é fácil, assim, né? E eu venho de uma cidade muito pequena do interior aqui, uma cidade que se chama Parobé, no interior do Rio Grande do Sul. E, assim, uma faculdade é uma coisa muito distante, assim, né? Eu fui a primeira pessoa da família a ter acesso ao ensino superior, então era uma coisa não muito falada e não muito conhecida para ter referências profissionais. Então, eu lembro que a minha referência de criança era ser biólogo, né? Eu via muito filmes, eu via programas que eu queria muito, tinha uma grande referência na biologia. Tanto que eu consegui bolsa de estudos, assim, a primeira faculdade que eu comecei foi Ciências Biológicas, fui muito com esse interesse de estudar zoologia, tinha uma paixão pela botânica também, mas logo em seguida eu vi que eu gostava, mas não funcionaria como profissão, né? E eu tinha já um pé muito dentro do social, desde criança, adolescente, eu participava de projetos já. Então, fazia um trabalho voluntário, arrecadava alimentação para uma comunidade específica, doações de roupa, alimentos. Então, desde novo, assim, eu já tinha esse pezinho no social, né? Legal. Mas para entender onde entra o próprio serviço social, na época eu lembro que eu fiz uma orientação psicológica, vocacional, de entender quais eram como que eu poderia utilizar essas habilidades, né, em favor desse crescimento profissional, e aí que eu fui conhecendo e me aproximando um pouco mais, e fiquei entre psicologia e serviço social, fiquei entre os dois, assim. E aí que eu fui conhecer um pouco mais a faculdade, consegui uma bolsa, e estou até hoje, assim, né? E depois do serviço social, acabei fazendo pós em Direitos Humanos e Movimentos Sociais, e atualmente também faço MBA em Gestão de Projetos, né? Para poder fortalecer também esse trabalho da gestão e da captação de fundos voltado para esses projetos. Legal. Legal, muita coisa que eu quero saber aí, eu já estou anotando aqui para perguntar para você. Agora eu quero fazer um outro exercício de mais para trás de novo. Então, você falou que já existia essa ação social, né?
você, criança, adolescente, já participar, engajado em coisas, né? Por que você acha que isso acontecia? Era uma coisa típica sua, da sua família, do onde você morava? Você consegue imaginar um pouco esse engajamento assim, social ainda, né? Voluntário, né? Amador, vamos chamar assim, mas já existia? De onde você acha que vinha isso? Eu acho que sim, eu acho que veio muito. Eu sempre tive um interesse, assim, acho que de conhecer diferentes realidades sociais, eu sempre fui muito instigado, assim, para conhecer, mas essa questão da acolhida eu acho que veio muito realmente dessa referência familiar, assim, né? Então eu cresci vendo muito uma família que estava sempre como referência acolhendo outros, ou de alguma forma se colocava num lugar de apoio, né? E da minha cidade, onde eu nasci, tinha muitas enchentes também, em épocas do ano, então tinham casas que eram alagadas, eu tinha colegas do colégio que não podiam ir para o colégio porque o rio subiu tanto que atingiu a casa desses colegas. Então eu cresci vendo meu pai também apoiando de alguma forma essas famílias. Meu pai tinha um barquinho que ele usava para pescar e ele usava esse barquinho para poder acolher essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Então tinha já essa referência da acolhida, né, esse interesse pelo social, mas muito distante de algo profissional. Era uma coisa muito pequena ali, né? Não tinha noção assim de onde poderia chegar assim, enquanto trabalho. Mas é uma semente, né? É inevitável. Não sei se quem está assistindo também, todas as vezes que eu faço essa pergunta, a gente vai lá para o passado, para a infância, tem alguma coisa que acaba virando uma semente que a gente nem imagina, que nos leva até onde a gente está, né? É muito curioso isso. Bom, legal. Acho que consigo visualizar essa cena do teu pai com o barquinho, né? Bacana a ideia, né? E como isso deve ter te influenciado, né? Gerar uma imagem forte, né? Muito bacana esse processo. Daria para ir na linha da psicologia, que também não é meu forte, mas eu acho que tem todo um processo bacana aí, bonito mesmo. Agora uma outra provocação na pergunta, Lucas, é o seguinte: pelo que eu estou entendendo, você fez toda uma construção, né? Profissional pelo lado social. E mais recentemente você está agora desenvolvendo esse outro braço que é o da gestão, da captação, né? Que de uma forma ou de outra é bastante mais árido, né? Vamos chamar assim, né? Do que a dinâmica de você simplesmente ou até principalmente contribuir, ajudar as pessoas. Só que é um pouco como é que se deu isso? Como é que está se dando isso, né? Porque pelo que você está dizendo é uma coisa relativamente recente, né? Por um lado, pela formação e pelo local que você está agora, né? Nessa missão aí de trabalho. Como é que tem sido esse desafio? Eu fui, acho que encontrando essas habilidades da gestão muito no início do trabalho social, né? Então, eu comecei, claro, estagiando, sendo assistente social de ponta, mesmo atendimento direto, mas aos poucos eu fui sendo colocado num lugar que de alguma forma tinha uma gestão de comunidade, gestão de stakeholders, gestão de projetos. Então, quando eu fui para o Acnur já, né, na ONU em Manaus, já era um posto bastante alto. Então, por mais que tinha um trabalho muito operacional ali, né, de logística, de fazer acontecer o processo, então eu estava desde um abrigo com 700 indígenas fazendo realocação no meio da pandemia, para separar essas pessoas com certo distanciamento, mas eu também estava trabalhando a estratégia de meios de vida naquela região para garantir a integração local de migrantes e refugiados. Então, era um trabalho muito estratégico que eu acho que buscava, acho que exigia essas habilidades da gestão, né? Então, eu fui me colocando ali também com o olhar da captação, comecei a fazer captação com fontes alternativas, com MPT, para fortalecer os projetos das organizações da sociedade civil que estavam também trabalhando na ponta. Então, eu fui conhecendo ali outras habilidades, né, que era da captação, que era da gestão com as comunidades, e o trabalho na ONU, ele é um trabalho muito realmente de gerir e de impulsionar esse trabalho com as outras organizações, né, de fortalecer essas organizações. Então, de alguma forma, exige aí um lugar realmente de gestão, seja com organizações ou com equipe direta, para fazer acontecer, principalmente em contexto de emergência, né? Que é um recorte do social completamente diferente, que é um contexto de emergência humanitária. E aí, a partir daí, quando eu voltei, né, para o Sul, ali em 2020, eu fui convidado para assumir o serviço de atendimento a refugiados já dos jesuítas no sul do Brasil. Então, e eu sempre fui assumindo desafios muito grandes, assim. Então, era um desafio do que abrir um serviço no meio de uma pandemia para atendimento a refugiados e imigrantes que chegavam em Porto Alegre. Então, eu abri esse centro, que na época era muito pequeno, a gente ampliou muito, depois abri Florianópolis e fiquei como gestor no sul todo do Brasil, né? Então, foi um processo. Eu acho que a nossa história, ela se confunde muito também com a história das organizações, porque a gente vai crescendo a partir dessas demandas que vão surgindo, né? Então, desde então, eu já estava nesse lugar muito mais voltado para a gestão e cada vez ampliando mais. Então, aí saí de uma gestão do Sul para uma gestão a nível nacional e hoje também estou com esse recorte mais a nível América Latina, né?
Então, a gente vai assumindo novos desafios também nesse processo. E como é que é essa operação, ainda falando de Brasil? Vamos chegar na América Latina daqui a pouco, mas ainda falando de Brasil, você ocupou esse espaço, como é que está estruturada essa área de... Você falou que vocês estão denominando de relações institucionais, né? Ou seja, como é que é essa área? O que se... Existem esses lugares, os locais que você tem a sua própria função, ou está tudo centralizado no departamento, no seu departamento? Me conta um pouco disso. Hoje a gente tem essa área, né? Nós somos em 2 pessoas, eu estou na gestão e tem uma analista também que trabalha comigo, que faz esse trabalho a nível nacional. Então, nós somos nós 2 para atender o Brasil inteiro, e a gente tem as equipes locais em cada centro. As equipes locais no sentido de gestão do projeto, gestão do serviço, mas a gente tem sempre um ponto focal em cada local que vai nos apoiar a fazer essa mobilização com o olhar mais local de cada centro mesmo, né? E assim, qual que é o cenário? Quando eu cheguei em 2020, eu fui contratado justamente para estruturar essa área. A gente já tinha uma pessoa, mas era um trabalho muito voltado para dentro, né? De como a gente capta esse recurso com pessoas das universidades, com pessoas dos colégios, escrevendo um edital. Então, a gente não tinha um trabalho ainda ousado de abrir, em termos de comunicação, acessar novos doadores e ampliar um pouco esse olhar a partir das estratégias de mobilização, né? Então, de 2020 para cá, a gente ampliou bastante, assim, esse olhar. A gente está, inclusive, implementando uma nova página de doações, a gente está implementando esse diálogo também com o setor privado, dialogando com empresas para também encontrar esse braço, né, de fortalecimento institucional. Então, esse é o nosso cenário hoje. A gente tem uma área muito mais estruturada, trazendo muito mais um aspecto de um olhar para fora, e não só um olhar para dentro, né? Porque a fundação ela é muito grande. A gente tem hoje 450 funcionários no Brasil, e a gente tem que se ver como grande também, né? Enquanto estratégia. Não dá para a gente pensar numa estratégia muito pontual, entendendo que a gente tem um mix de realidades sociais hoje que atinge todas as regiões do Brasil, né? Sim. E essas equipes locais, elas têm funções de captação também? É um pouco mais caseiro? Não. O que a gente fez é o seguinte, a gente tem hoje, enquanto equipe especializada, somos 2 pessoas que atendemos o Brasil inteiro, e a gente construiu um comitê de relações institucionais. Então, justamente para entender que, por mais que a gente atenda esses 34 centros, a gente nunca vai ter informações completas de cada realidade na escrita de um projeto ou na mobilização de doadores locais. Então, a gente buscou qualificar esses pontos focais, que são pessoas que mensalmente estão conosco nesse comitê, para que tragam essa informação e que tenha uma troca. Então, que a gente consiga qualificar a ponta, sendo, por mais que não seja uma pessoa especializada na mobilização, é um ponto focal que vai ter esse olhar estratégico da captação. Geralmente são funções ou da própria coordenação, ou é uma pessoa que está, de alguma forma, envolvido com os projetos de cada centro, e que tem nos apoiado a ter esse olhar mais amplo, né? Então, não são pessoas especializadas na mobilização, mas são pessoas que estão tendo esse olhar de fortalecer mesmo esse desenvolvimento institucional. E quais são os desafios que você tem pela frente nessa tua função hoje, ainda falando de Brasil? Então, o desafio, eu acho que é entender, e não só a gente entender, mas traduzir para esses financiadores de que realidade estamos falando, né? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente tem milhões de realidades dentro de um mesmo Brasil. Então, quando eu vou visitar um Fé Alegria que está lá no sertão da Bahia, ou que está lá no sertão do Ceará, que é uma escola que trabalha formação com pequenos agricultores, vai ser muito diferente quando eu falar de um centro que está no centro de São Paulo, né? Então, são realidades muito diferentes, que a gente tem um desafio enorme, assim, de traduzir. E aí, claro, o que a gente faz é visita em loco, então a gente está sempre visitando todos esses centros do Brasil, para justamente poder conhecer a realidade local e poder traduzir de uma melhor forma, né? E quando se fala de desenvolvimento institucional, a gente tem um desafio também muito grande, entendendo que hoje nós temos muitas organizações muito boas que estão no Brasil trabalhando, e cada vez o desafio, né, de buscar esse financiamento, ele é cada vez maior, porque a demanda social está cada vez aumentando mais também. Então, acho que é um desafio para a gente conseguir manter todos esses centros funcionando e com sustentabilidade financeira, né? Então, sempre a gente tem que estar se reinventando também. Sim. Essa, sei lá, você falou que são 34 locais? 34 centros, algum desses locais, eles trabalham com arrecadação própria via editais ou convênios municipais, ou tudo está centralizado com vocês e vocês repassam para esses 34? Não, tem sim movimentos locais, principalmente de convênios, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do raio-x financeiro hoje, 50% do nosso recurso vem de convênio. Então, é um recurso bastante considerável, que a gente tem aí convênios principalmente para os abrigos, né?
Educação infantil também tem uns convênios muito interessantes, assim, diferentes realidades, mas tem todo esse movimento local, principalmente com doadores da própria comunidade, que já conhece, são doadores já de longa data, e também por esses convênios, porque exige um conhecimento local mesmo, de alinhamento com esses municípios, né? E esses outros 50 que faltam, aí sim tem mais um trabalho de vocês na central, vamos chamar Isso, assim. exato. Aí tem esses recursos próprios da mantenedora, que é mais ou menos aí uns 30%, e esses outros 20%, então, com recursos externos que não são convênios. Que aí nós temos financiamento internacional, pessoa física e outras frentes também. Legal. Deixa eu então agora entrar nesse mundo internacional que você falou. Então, essa operação que você, a tua outra metade, né, do seu tempo, você se dedica então com a América Latina. O que é esse trabalho? É um pouco um comitê de arrecadação para a América Latina? É isso? Me conta mais. Não é exatamente um comitê, eu sou realmente partido do meio em questão de função, assim, né? Eu tenho esse trabalho, metade do meu tempo ele é dedicado, que é um projeto que nós temos com a Federação Internacional de Fé e Alegria, e eu faço parte da equipe de sustentabilidade dessa federação. Então, dentro desses eixos de trabalho de Fé e Alegria no mundo, a gente tem um deles que é a sustentabilidade, que é onde a gente busca esse financiamento, né, fazer a roda girar da fundação, associação em cada país, e também de ser o conector com essas diferentes realidades. Então, esse é o papel da própria federação, é entender que Fé e Alegria, ele foi fundado na Venezuela em 55, mas não é mais a mesma realidade que nós temos em 2024. Então, é entender os diferentes cenários de cada continente, de cada país, e ser uma organização que vai unir essas diferentes realidades em termos de gestão, em termos de estratégia enquanto Fé e Alegria. Então, eu fazendo parte desse eixo da sustentabilidade, especificamente na América Latina, o meu trabalho é buscar grandes empresas, sejam elas brasileiras ou também de algum outro país da região, que tenham interesse na educação e financiar projetos educacionais a nível regional. Então, é buscar justamente essa parceria dentro da responsabilidade social corporativa, dentro do eixo de ESG, essa busca de financiamento para a educação em Fé e Alegria. E eu cheguei a trabalhar também, trabalho com a África, assim, por mais que o recorte é América Latina, pela questão da proximidade com o idioma também, eu acabo envolvendo muito com o projeto que nós temos na Angola, que é onde Fé e Alegria está iniciando, já faz um ano que está com um projeto também, então eu acabo dando esse apoio também de fortalecimento institucional para alguns países, para alguns projetos de outros países também. Mas nesse caso que você falou da América Latina, não ficou claro ainda para mim. Ou seja, então você busca recursos de empresas que vão fazer aportes, vão apoiar iniciativas que são da América Latina. Não é que é um dinheiro que vai para o Brasil, ou para a Venezuela, ou para a Colômbia, é isso? Isso pode ser que a gente encontre, às vezes a gente tem uma empresa que tem um interesse em um país específico, por exemplo, é uma empresa brasileira que tem uma filial em El Salvador. A filial de El Salvador quer conhecer o Fé e Alegria de lá e pode surgir um financiamento para aquele país específico. Mas o interesse principal é buscar um financiamento regional. Então, por exemplo, buscar uma empresa multinacional que tem empresa no Brasil, Argentina e Chile e que tem interesse aí de investir na educação. Então, apresentar uma proposta que vá cobrir esses 3 países onde a gente está também enquanto Fé e Alegria. Né? Me dá um exemplo, assim, de uma experiência, não pode ser só no Brasil ou na América Latina, mas uma experiência que você fica, assim, é uma boa experiência, é um caso bacana de se contar, né? Que você poderia contar para a gente aqui nesse aspecto, alguma empresa que se envolveu e se envolveu com a Fé e Alegria, seja para o Brasil ou para a América Latina, que você acha que é legal contar para nós? A gente tem alguns financiadores aí, a gente tem muito empresas também europeias que têm interesse, né, na América Latina, e a gente tem um projeto atualmente que a gente tem renovado ele a cada 3 anos, que é um projeto bem amplo, assim, que não está somente no Brasil, que tem outros países da América Latina, onde a gente trabalha uma temática de transformação digital com crianças e também a questão da educação em gênero para crianças dos projetos de Fé e Alegria. Esse é um projeto que deu super certo, que a gente tem renovado a cada 3 anos e que é um projeto muito grande, que a gente tem hoje 10 centros de Fé e Alegria envolvidos. Então, a gente está falando de 10 centros com realidades muito diferentes, né, de contextos muito diferentes, mas que tem um eixo em comum, que é um projeto de transformação digital e educação em gênero como algo transversal às ações de educação popular. Então, esse projeto, por exemplo, que é, né, de uma empresa parceira que veio justamente por essa ponte da Espanha, que a gente tem, que aí a gente está como Fé e Alegria e Entre Culturas também, a gente tem esse outro nome na Espanha, que se configura também como uma organização que tem feito essa ponte dos países latino-americanos para conectar com essas empresas interessadas, mas esse eu diria que é um caso de sucesso assim, de projeto com essa empresa específica,
que a gente tenha essa entrega em eixos que a gente, geralmente, a cada 3 anos, essa proposta ela muda, né? Qual que vai ser o nosso foco? Agora é transformação digital, mas há 3 anos atrás a gente trabalhou a formação do trabalho com mulheres, por exemplo, né? Uhum. E, Lucas, tem uma coisa que eu comentava mais, né, quando eu dava as aulas presenciais, enfim, que era quando organizações me vinham com uma dificuldade de encontrar parceiros, empresários, enfim, executivos. E eu sempre disse que um dos motes é justamente encontrar pessoas que têm uma afinidade, as pessoas, né, que têm afinidades com a determinada causa. Então, sei lá, uma organização que lida com autismo, se puder encontrar algum executivo de alguma empresa que tem um filho autista, um sobrinho ou um neto, isso vai gerar uma aproximação natural nesse aspecto, e eu sempre falo isso que acaba funcionando. A dificuldade está em encontrar onde vai ter, né, informações sobre, né, um executivo que tem um filho autista, mas isso é parte do desafio. Isso é com tudo, né? Pessoas que já tiveram câncer, pessoas que têm uma afinidade maior com a questão do meio ambiente, porque os filhos têm e tal. A minha pergunta tem nesse sentido. Vocês usam, vocês colocam o elemento jesuíta nesse sentido? Ou seja, gente que já estudou em colégio jesuíta, gente que tem um histórico de relação, ou isso não está dentro dos planos quando vocês buscam novos parceiros? Não, tá sim dentro da estratégia, porque geralmente são pessoas que já conhecem, né? Acho que já estudou no colégio, já teve algum contato com alguma obra social jesuíta, e isso ajuda bastante. Então, a gente tem, inclusive, feito esse trabalho dentro dessas obras, dentro dos colégios, Colégio São Luís de São Paulo, Colégio Catarinense, Santa Catarina, a gente tem participado, inclusive, de eventos de sopa solidária, massa solidária dentro desses colégios, que é onde a gente vem contar um pouco do trabalho de Fé e Alegria e também buscar possíveis apoiadores, de pessoas que ou têm uma empresa, que tem interesse em investir, né, ou fazer uma doação enquanto pessoa física. Então, hoje a gente tem um braço muito forte dessa conexão com essas obras educativas, né, de universidades e colégios. E um outro caminho também que a gente tem feito, eu acho que é muito interessante esse ponto que você fala, né, de acho que encontrar essa conexão, né, e como fazer essa busca, às vezes, que fica muito solta. Por exemplo, uma empresa que a gente não tem um contato lá dentro. O que a gente faz sempre é conhecer essa empresa. A gente tem um método de diagnóstico, de conhecer o que essa empresa tem desenvolvido em termos de ESG, o que essa empresa tem desenvolvido em termos de responsabilidade social corporativa, e é aí que a gente entra. A educação é prioridade? Como que é esse trabalho de educação? É uma educação formal, não formal? Ela está dentro das comunidades? É uma educação mais empoderadora que trabalha a partir desse movimento, né, social da própria comunidade? Então, é entender que recorte é esse, que é interessante para aquela empresa, para aí sim a gente entrar com uma proposta que seja mais assertiva, né? Isso conecta muito quando a gente fala de formação para o trabalho, que é um trabalho muito forte em Fé e Alegria, que a gente trabalha a preparação de pessoas a partir de habilidades emocionais, preparativas técnicas também para o mercado de trabalho. Esse é um eixo, muitas vezes, que conecta com as propostas das empresas. Então, se a empresa trabalha, por exemplo, no ramo da costura, é interesse dessa empresa também preparar outras pessoas que conheçam sobre a técnica de costura, que futuramente vai ser um colaborador dessa empresa, né? Então, é entender o que a empresa tem desenvolvido para saber onde que a gente entra também como proposta. Entendi. E falando um pouco agora sobre indivíduos, né? Você falou que estão começando uma campanha ou uma página nova para doações de indivíduos. Como é que está sendo feito isso? Qual que é a estratégia? O que vocês estão pensando fazer? A gente tinha uma página própria até o ano passado, assim, mas a gente tinha muitos desafios, porque demandava muito de TI, de comunicação, e a gente tinha um CRM externo, então era muito complicado fazer a conexão disso tudo, né? E como a gente é uma equipe pequena, a gente precisa de processos mais automatizados mesmo na doação. Então, a gente teve aí uma parceria com a TrackMob recentemente, agora que a gente contratou essa plataforma, e a gente está em processo de implementação. Inclusive, a gente deve soltar lá hoje, assim, essa nova página, né? A gente está para soltar lá hoje, que vai ser uma página que vai facilitar muito esse nosso trabalho, né? De ter um CRM próprio também, fazer a gestão desses doadores, que hoje a gente tem esse desafio justamente de ter essa régua de relacionamento. Então, com essa nova plataforma, a gente vai ter um processo, inclusive, mais transparente, né? Já falando aí de selo doar, a gente tem um processo muito mais transparente nessa doação, de como se faz e de como se acompanha também essa doação junto aos doadores. Tá. Eu não sei se você consegue ler daí, mas se não eu vejo daqui. Tem uma pergunta que foi feita pelo Marco Biagi. Ele está na Questões da Praia para você. Se não eu te leio, não tem problema. Fala um pouco sobre a relação da instituição com a tecnologia, como vocês utilizam ela para criar um relacionamento com os doadores recorrentes. Acho que é um pouco desse trabalho que vocês vão começar a fazer, né, lançando hoje. Enfim, fala um pouco sobre a experiência de vocês e expectativas futuras.
Grande abraço. Acho que Não, muito bom. Essa linha então, conta um pouco, né? Estamos inaugurando hoje, lançando hoje, e como é que você pretende, então, reforçar essa estratégia de doações recorrentes, essa ideia? A gente está muito, acho que agora entra muito a tecnologia, que é essa implementação, que é fazer funcionar esse processo, e aí a gente está também com um processo muito de comunicação, né? Que agora está funcionando, como que a gente cria realmente réguas que sejam atrativas para esse funcionamento, e aí a gente fala de automatizações, por exemplo, encontrou um novo doador que tenha realmente uma comunicação com essa pessoa de agradecimento, e-mail de aniversário, aniversário de fé e alegria, Natal, então que a gente consiga conectar essas datas que para a gente são importantes, né, no atendimento direto à população, para engajar também esses doadores nessa causa conosco. Então, a gente está, nesse exato momento, fazendo essas automatizações, e acho que entra muito aí o poder da tecnologia para facilitar esse nosso trabalho, né, porque para não ficar um trabalho também muito manual, e também a gente tem muito uma estratégia agora que a gente deve começar a partir do lançamento da página, que é um trabalho de comunicação. Então, falar sobre o trabalho de Fé e Alegria, divulgar em redes sociais, divulgar em LinkedIn, Instagram, para a gente justamente impulsionar o acesso a essa nova página. Essa ação das doações recorrentes, ela está vinculada ao conjunto da Fé e Alegria, né? Não está vinculada aos 34 locais, né? Ou existe a possibilidade, para o todo, né? Isso, é para o todo, mas esse é um ponto que a gente está incluindo, inclusive, na página. Se a pessoa quiser fazer uma doação para o centro específico que está no sertão da Bahia, ela pode. A gente vai direcionar a doação para aquele lugar. Porque a gente tem muitas pessoas que não conhecem a grandeza de Fé e Alegria no Brasil e no mundo, mas conhecem a realidade de um centro específico, Sim. que aquela é a referência, né? Então, muitas vezes quer fazer uma doação direto para aquele centro específico mesmo. Teve uma época que eu fiz um trabalho focado em umas santas casas do interior do estado de São Paulo, e algumas cidades que eu ia para fazer essa operação, uma consultoria com formação, enfim, história longa, outra hora eu conto. Mas eu queria dizer assim, tem muitas cidades que a referência de ação social era vinculada à Santa Casa. Mas em várias outras, e na sua maioria, inclusive a maioria das que eu fui, a grande referência era a PAI. Era engraçado, né? Era a PAI local. E não necessariamente porque todas eram a PAI, mas a PAI daquela cidade era muito articulada, fazia, sei lá, o jantar beneficente, fazia um evento, fazia rifa. Então, naquela cidade, aquela PAI era forte. Tinha uma outra cidade que o forte era Santa Casa. Eu brincava muito que tinha que fazer uma espécie de top of mind, né? Ou seja, chegar nessa cidade e ver qual que é a organização que você lembra quando você pensa em alguma organização social, né? Aí você ia ver que empatar. Às vezes era a PAI, às vezes era a Santa Casa. Por isso que acho que tem essa evidência que você falou dos 34, é bem provável que alguns desses 34 tenham uma capacidade de articulação e mobilização e outras não, né? Mas, enfim, trabalhar com esse potencial pode ser realmente uma boa aí. Agora, com esse ferramental de tecnologia, vai ajudar eles nesse sentido. Com certeza. E falando nessa pergunta, que eu te fazer é o seguinte: vocês, seja no local ou no global, por assim dizer, vocês também realizam eventos de arrecadação ou coisa do tipo ou não? Me conta nessa parte, o que vocês fazem? Sim, esses eventos que eu estava comentando contigo, né, da sopa solidária, massa solidária. Hoje a gente tem os eventos que a gente tem feito dentro dessas obras. Então a gente fez, por exemplo, em Colégio Catarinense, fizemos em 2022 também ali no Colégio São Luís, em São Paulo. Então a gente faz com pessoas que já conhecem essa obra a partir de uma outra obra jesuíta. Mas nesse ano a gente tem também o interesse de fazer alguns outros eventos mais voltado para esse recorte América Latina. Então a gente deve receber aí a visita do nosso coordenador internacional de Fé e Alegria, que deve vir para o Brasil final do ano, e a gente tem pensado num evento mais focado em grandes empresas. Então o jantar com empresas que vão ser convidadas já, né, para esse diálogo com Fé e Alegria, para ser algo mais estratégico. Mas a gente tem feito, sim, esses eventos. Até agora, as experiências estão muito mais voltadas para esses espaços da própria companhia mesmo. Sei, espaços menores. E você falou que começou em 55 na Venezuela. Eu não imaginava isso, né? Me conta um pouco o que você sabe, né, sobre essa história da Fé e Alegria. Eu achava, na minha ingenuidade, que tinha uma coisa, era tão antigo quanto o próprio Jesuítas, né? Uma coisa lá atrás, enfim. Mas não, aconteceu então em 55 Venezuela. O que aconteceu nesse ano? Por que Venezuela? O que você sabe a respeito disso? Cada um conta uma parte, um recorte dessa história, assim, né? Claro que Jesuítas é muito antigo em termos de trabalho, seja no Brasil ou no mundo.
Mas aí que vai se consolidando essas obras, né? Ou o serviço especializado a migrante e refugiado, ou essa questão da educação popular. Então, a Venezuela se tinha um trabalho muito forte com comunidades. Historicamente também, a Venezuela, a gente sabe aí das instituições de ensino, né? Historicamente formou muitas pessoas, assim, no decorrer dos anos. Foi uma grande referência em termos de ensino, mas também acho que quando se fala de Venezuela, estamos falando de uma realidade da América Latina, de que educação é essa, que educação popular é essa, que é uma educação emancipadora, que é uma educação que surge de dentro das próprias comunidades. Então, é uma história que conta justamente esse entendimento enquanto uma educação que ela vai surgindo dentro dessas comunidades, com uma realidade específica que vai se expandindo principalmente na América Latina, porque tem algo que une, né, esse recorte da desigualdade na América Latina. Então, a educação popular, ela entra nesse recorte de garantir a educação para quem mais precisa e para quem menos tem acesso às políticas públicas. Inclusive, tem uma frase, né, que foi essa frase desse fundador de Fé e Alegria, que Fé e Alegria está onde o asfalto termina. Hoje, a nossa realidade com o asfalto é muito diferente de 55, né? Mas era para falar justamente isso. A gente está onde as políticas públicas não estão chegando para garantir a educação a pessoas que mais precisam. E esse é o nosso preceito até hoje, assim, né? De como como Fé e Alegria vai sendo construindo em cada realidade dentro do país ou do mundo, principalmente voltado para essas comunidades onde a educação não é tão acessível. E educação que eu falo não só formal, né? Educação formal e não formal. E quando chegou no Brasil, isso foi logo naquela época 81. Ou foi mais 81? 81, isso. Já pós-ditadura, um outro momento histórico também, né? Isso. E aí vai crescendo para outros continentes e agora, mais recentemente, a gente está crescendo na Ásia também. Então a gente tem alguns projetos que estão iniciando também por lá. Mas sempre vinculado aos jesuítas, né? Eu percebo isso. Sempre. É um diretamente vinculado aos jesuítas. A minha mulher aqui em Barcelona, ela dá aula num colégio jesuíta aqui, num colégio super da elite, na verdade, mas que tem um vínculo, sempre qualquer ação social está justamente vinculada a isso, do Entre Mundos, né, que chama Entre Mundos. Entre culturas. Então, as crianças são muito vinculadas e têm muitas atividades aí. E por isso que eu faço essas provocações perguntando isso, porque eu vejo que eles estão sempre atentos a esses pais de alunos com potenciais doadores sempre que possível, né? Seja na frente de doações avulsas, atividades mais avulsas mesmo, mas seja também com a possibilidade de você fazer doações recorrentes, né? São públicos prioritários, eu percebo. Eu vejo à distância, não acompanho muito. E é o que eu digo, acho que é um universo enorme. Até mais aqui, como eu disse, são 7, 8 colégios aqui, só em Barcelona, e tem não sei quantos espalhados pela Espanha. Mas eu achava que o Fé e Alegria tinha vindo daqui, justamente. Não sabia que tinha começado aí. Foi curioso esse processo. Lucas, me conta um pouco, já fechando aqui, né? Vamos encerrando aqui o processo. O pessoal está tímido hoje, fazendo poucas perguntas, para ver que é porque você está explicando tudo muito bem. Então, essa é uma virtude. Mas eu queria que você me colocasse, ou seja, nesse contexto, né? Você como gestor de uma organização do tamanho que com as responsabilidades que tem, mas nessa linha da gestão da captação de recursos, o que você considera que é o teu principal desafio aí para os próximos anos, né? Vamos pensar em Brasil no primeiro, não vamos falar América Latina, porque senão vai ficar muito complexa a resposta. Mas focado no Brasil, o que você está considerando como os principais desafios para você nessa gestão que você está fazendo dessa área? Então, esse ano eu acho que a gente teve um recorte muito interessante a partir dos desafios anteriores, como que a gente responde em 2024, né? Eu acho que em 2024 a gente está muito mais organizado em termos de estrutura, e eu acho que o desafio agora é muito mais fazer valer esse plano estratégico que a gente tem construído, porque hoje a gente consegue visualizar onde queremos chegar, né? E aí, como você bem falou, como uma organização muito grande, você tem muita dificuldade de ter muita clareza do que é uma necessidade mais emergente, porque a gente tem centros que têm um convênio muito bem estruturado, que tem uma sustentabilidade, e tem outros que dependem muito dessa mantenedora, né? Então, são realidades muito diversas. Eu acho que o nosso desafio está muito aí, de ter um olhar que ele seja amplo, entendendo que a fundação é uma fundação nacional, que vai atender todos esses centros, mas que tem esses recortes que são muito pontuais, muito locais, e que a gente tem que olhar na hora de pensar em estratégia de captação. E exige um esforço maior, né? Então, se a gente tem aí um esforço, se a gente tem localidades onde não há um convênio, não há um financiamento
muito a longo prazo, a gente tem um desafio muito maior de captação de recursos. Eu diria que o desafio é esse, assim, é conseguir atender diferentes cenários, em diferentes contextos sociais e também financeiros, né? De como que a gente vai convencer um financiador que aquele projeto do local tal, ele também é prioridade para a gente e para aquela comunidade, né? E é um movimento que a gente tem sentido muito em grandes empresas agora. As empresas estão querendo se envolver muito com a questão do voluntariado corporativo e elas querem muito priorizar os projetos que estão próximos. Então, se a minha empresa está em São Paulo, eu quero um projeto que esteja também em São Paulo para que eu possa acompanhar. Então, se torna cada vez mais difícil esses projetos que estão fora do eixo das grandes empresas, né? Que estão em locais mais distantes. Ao mesmo tempo, talvez esses recursos individuais, eles podem justamente atender esses locais mais distantes, porque, enfim, eles estão dando dinheiro. Eu falo sempre que o bom do dinheiro avulso é que ele não fala assim, esse dinheiro é para comprar essa cadeira, ou é para comprar esse computador. Eu dou dinheiro, faça bom uso, né? Exato. Você também tem essa vantagem, um investimento maior em recursos individuais para isso. E aí, até insistindo nessa questão do recurso individual, você tem referências assim de outras iniciativas? Você falou de outros países, né? Do Saúde e Alegria, outras iniciativas que têm uma boa de saúde, não, desculpa, do Fé e Alegria, boas referências do Fé e Alegria pelo resto do mundo na captação com indivíduos, assim, vocês se conversam e sabem mais ou menos como é que são essas frentes. O Brasil é um bom exemplo nisso, ou a gente está atrás de outros países que fazem isso melhor que a gente? Como é que é? No Fé e Alegria, especialmente, né? Sim, eu vou falar enquanto Fé e Alegria e enquanto companhia, porque a gente tem um diálogo também que ele é mais amplo, né? Que são esse movimento da mobilização, a gente tem os encontros justamente para discutir essas diferentes realidades de outros países. E a gente teve recentemente uma apresentação do Chile, que foi muito interessante, e aí lá eles têm uma equipe que é enquanto companhia, né? Que vai ser Jesuítas do Chile, que faz essa captação para todas as obras. Então vai captar para o Fé e Alegria, vai captar para o Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, e eles têm uma estratégia muito interessante, que é muito parecido com o que faz também Médicos Sem Fronteiras, né, de fazer uma abordagem nas ruas, de convencer as pessoas a fazer essa doação, porque é uma realidade também daquele país, de quanto essas obras são conhecidas naquela região e quanto essa abordagem diretamente com essas pessoas na comunidade vai ser efetiva. Então, eles têm tido uma experiência muito interessante de conseguir captar, mas, claro, estamos falando de times aí de 30, 40 pessoas que estão na rua fazendo essa captação direta, né? Quando a gente fala de Fé e Alegria, a gente entende que a gente tem um grande potencial também, justamente porque a gente tem esses espaços, essas outras obras de educação, que são um potencial de doadores para a gente, mas a gente entende que Fé e Alegria ainda não é tão conhecido como deveria no Brasil. Então a gente entende que o nosso desafio agora é ser visto, ser conhecido enquanto fundação, para aí sim a gente conseguir acessar esses novos possíveis doadores, né? E você vê, qual é a pergunta inversa, né? Você vê que existem bons casos no Brasil que seriam boas referências para os outros países no Fé e Alegria, ou seja, questões que no caso do Brasil funcionam bastante bem, que poderiam ser exportadas, vamos chamar assim? Tem uma questão interessante que a gente usa muito com referência aqui, que é como que a gente dialoga entre essas próprias organizações internas jesuítas para cooperar e não para competir, né? Porque é muito fácil a gente competir. Eu posso dizer que a minha pauta da educação popular é mais importante que a pauta do refúgio, né? E como que a gente consegue trabalhar em cooperação? Então, o Brasil tem sido usado como referência nesse diálogo entre as próprias obras. Inclusive, a gente tem um escritório que a gente chama de Relações Institucionais e Sustentabilidade da província do Brasil, que une Fé e Alegria, Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, um olhar também enquanto província, que é onde a gente dialoga as estratégias e coopera, e não puxa cada um para um lado em termos de estratégia de captação, né? Então esse tem sido o nosso caso de sucesso. Nos outros é muito comum ter essa competitividade, né? Então cada um vai buscar um financiador por fora e não vai ter um alinhamento em termos de captação. Maravilha. Lucas, muito obrigado. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui sobre como que é esse processo. Fico feliz de saber que você continua, de alguma forma, fazendo aquilo que você viu quando era pequeno, teu pai no barco. Então, acho que gera essa continuidade, o que é bonito, né? Queria te agradecer. Então, enfim, se quiser comentar, fazer umas palavras finais. Como eu disse, tem um pessoal tímido hoje aqui, falando quase nada no chat, mas também essa coisa vai se expandir muito para quando a gente deixar isso gravado, o pessoal no nosso canal. Fica à vontade aí, fale o que você quiser, e aí já pode ir se despedindo, que a gente vai fechar então na sequência.
Não, gostaria só de agradecer, assim, né? Eu acho que o trabalho social, a gente transforma a realidade e essa realidade nos transforma, né? Porque é um aprendizado constante, e a gente nunca vai imaginar qual vai ser essa trajetória, ela vai se desenhando a partir dessas possibilidades que vão surgindo também no decorrer da vida, né? E não me vejo em outra área hoje a não ser nessa área social, né? E fico muito feliz de poder, hoje, em Fé e Alegria, ver todos esses recortes de diferentes realidades, o trabalho com refúgio, o trabalho com criança e todas as outras frentes, inclusive de gestão, consolidados no mesmo cargo que dá para fazer e sentir esse movimento e esse impacto direto, né? Então, eu me sinto muito realizado, assim, em conseguir olhar para toda essa trajetória. E agradecer por esse espaço aí, né? Tenho acompanhado essas entrevistas, sei que é muito interessante a gente entender, acho que, realidades de outras organizações, para ter boas experiências e ter essa troca que para a gente é muito interessante, né? Nesse nicho aí do terceiro setor no Brasil. Maravilha, Lucas. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que está assistindo agora ao vivo ou gravado. Essa iniciativa ela é singela, ela simplesmente tem uma intenção de gerar conversa, a gente aprender um pouco dos bastidores, né, de cada um, as suas próprias dificuldades, acertos, como é que a gente funciona, qual que é essa relação do nosso profissional com o nosso pessoal. Então, essa é a intenção de ser uma forma também amena de toda terça-feira a gente poder fazer essa conversa. Agradeço, então, você que está me assistindo aqui. Nos vemos numa próxima terça. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Nos vemos, então, por aí, né? E espero que a gente possa se encontrar presencialmente em algum lugar. Só para dizer também, aqui de Barcelona, em junho, estou indo para o Brasil, vou estar no evento da BCR, o Festival da BCR, que eu ajudei a fundar tanto a BCR como o próprio festival. Então, esse ano vamos fazer 25 anos. Queria aproveitar para dizer também quem está me assistindo que eu vou estar lá presencialmente e seria muito legal também ver algumas pessoas. Se você estiver lá, Lucas, também a gente pode te dar um abraço aí presencial, que sempre é melhor. Valeu. Maravilha, obrigado, Marcelo. Um abraço. Tchau. Um abraço.